Amém? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, e primeiramente para mim, porque nós precisamos aprender a cada dia, e o tema da palavra é montes e vales. Acredito que eu preguei essa palavra uns 4 anos atrás, e é algo que nos ensina, irmãos, que a gente precisa aprender a ver Deus nos melhores momentos da nossa vida, mas nós também precisamos ver Deus nos piores momentos da nossa vida. Nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo coisas extraordinárias, Deus está lá com a gente precisa aprender e enxergar isso e ser grato por tudo que Deus está fazendo, mas nós também precisamos ter a sensibilidade de entender que quando estamos vivendo tempos difíceis, tempos sombrios, tempos de tempestades, também é um momento de nós vermos Deus. Amém? Amém, irmãos? Então dá um chacoalhão nos irmãos e fala amém. Glória a Deus. Eu sei que o calor deixa a gente um pouco mole, né? Mas vamos que vai ser uma bênção hoje, amém? 1 Reis, capítulo 20, versículo 23. 1 Reis, capítulo 20, versículo 23, versão NVI. Eu lembro que eu esqueci o óculos quando eu vou ler lá. Amém? Diz assim: enquanto isso, os oficiais do rei de Arã lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas ou dos montes, e por isso que eles foram fortes demais para nós. Se, porém, os combatermos nas planícies ou nos vales, né? Planície significa vales, com certeza seremos mais fortes do que eles. Essa é uma visão natural, muitas vezes, de nós vencermos ou perdermos. E aqui o povo inimigo de Israel tem uma visão, dizendo assim: eles só venceram porque eles estão no monte, porque eles estão em cima, porque eles estão com vantagem. Mas se em algum momento nós conseguirmos trazer ele para a planície, para o vale, a coisa vai ser diferente. Essa é uma visão natural que muitas vezes nós acabamos acreditando também. E olha o que diz o versículo 28. Um homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam, o Senhor é um Deus das montanhas, um Deus de montes, não um Deus de vales. E eu entregarei este exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, isso é poderoso, porque a partir do momento que nós mudamos a nossa ótica, a nossa visão a respeito do que Deus faz, independente da situação e circunstância, a nossa vida muda. Talvez você entrou hoje aqui nessa manhã e você está vivendo o melhor momento da sua vida. Mas talvez você entrou aqui hoje e está vivendo o pior momento da sua vida. E esse é o grande desafio. O mesmo Deus que cuida, abençoa aquele que está no melhor momento da vida, é o mesmo Deus que cuida, protege, guarda e abençoa aquele que está vivendo o pior tempo. E essa é a grandeza do nosso Deus, irmãos. Porque o nosso Deus não é um Deus circunstancial. O nosso Deus não é um Deus que só quando as coisas são favoráveis. O nosso Deus não é só um Deus quando tudo não vai bem. Porque muitas vezes nós, naturalmente, vivemos dessa forma. Ou nós nos apegamos a Deus quando tudo está mal, porque agora eu não tenho o que fazer, perdi minha vida, perdi meu casamento, perdi meu trabalho, o que eu vou fazer? Não tenho nada a fazer, vou para a igreja. Muitas vezes tem gente que vive um Deus de vales, somente quando está no buraco. Mas em contrapartida, essas pessoas que vivem Deus só no momento da dificuldade, correm um risco de deixar Deus quando tudo estiver bem. Em outra partida, muitos vivem um Deus de gratidão, onde quando tudo vai bem, você fala: esse Deus é maravilhoso, Deus está abençoando meu casamento, Deus está cuidando da minha casa, Deus está me prosperando. Aí você sabe servir Deus porque tudo vai bem. Mas aí o dia que tudo se perde, você começa a culpar Deus, você começa a culpar tudo ao seu redor, e você abandona Deus. Então esse é o grande desafio de nós entendermos, irmãos, que Deus é um Deus dos montes, mas também é um Deus dos vales. Deus é o Deus do momento bom, mas também Deus é o Deus do momento ruim. Deus é o Deus da vitória, mas também Deus é o Deus no momento da derrota, amém? Eu quero compartilhar então com vocês hoje sobre viver em tempos de montes e tempos de vales. Eu não sei, talvez você entrou aqui e está vivendo um tempo de montes. Você está no alto, você tem uma visão privilegiada, você está vivendo um tempo precioso, mas talvez você entrou aqui hoje e está vivendo um vale, num momento sombrio, um momento difícil. E essa palavra é para todos nós. Montes, irmãos, ele aponta para lugares altos, significa um momento de triunfo, de vitória, né? E muitas vezes a nossa vida está num momento de monte, né?
Momento o quê? De bênção, momento de alegria, onde tudo vai bem, tudo acontece do jeito que eu quero. Irmãos, características do monte, vamos lá. Primeira característica do monte, tem uma visão de você estar acima de tudo. A primeira característica, olha para o seu irmão e diga assim, estar acima de tudo. Ou seja, não tem nada acima de você, tudo está abaixo. Isso é uma visão privilegiada, sim ou não? Segunda visão, segunda característica do monte, tudo que está abaixo de você parece pequeno. Você vê um lago, parece uma poça de água. Você vê uma pessoa, parece um inseto. Você vê uma árvore, parece uma grama. Por quê? Quanto mais distante você estiver, tudo se torna pequeno. Então, o seu problema se torna pequeno quando você está no monte, sim ou não? Isso é uma característica também de você estar no monte. Tudo parece pequeno. Terceira característica de você estar no monte. O monte é um lugar mais seguro. Porque você tem uma visão, né? Vamos falar disso também. Mas o monte também é um lugar seguro, porque existe alagamento no monte? Não. Então, no monte é um lugar mais seguro nesse sentido. Você não está vulnerável. E a quarta característica do monte é que o monte te dá uma visão melhor, uma visão privilegiada. Ou seja, você consegue enxergar seus inimigos, você consegue enxergar a circunstância, você consegue enxergar os problemas. E com isso, naturalmente falando, você tem privilégio de tomar decisões melhores, decisões com mais visão, decisões mais privilegiadas. Eu quero falar então sobre 3 verdades sobre o monte. E depois vamos falar as características e 3 verdades sobre os vales. Então vamos sobre 3 verdades do monte. Se você está vivendo no monte, irmãos, isso aponta para que você está desfrutando de um tempo bom. Isso é bom. Mas quero falar sobre 3 verdades que nós precisamos guardar no nosso coração quando nós estamos no monte. Porque muitas vezes quando nós estamos no monte é onde nós ficamos vulneráveis, porque nós nos perdemos porque achamos que está tudo ganho, tudo tranquilo, nós acomodamos, falamos, está tudo bem. Primeira verdade, olha para o seu irmão e diz assim, Satanás não tem medo de crente em lugar alto. Não se iluda, irmãos, porque eu sou líder, eu sou pastor. Satanás não está nem aí para isso. Título não assusta Satanás. E às vezes a gente acha que o que nos faz estar bem, estar alto, é porque eu sou o pastor, porque eu lidero. Não. Satanás não tem medo de crente que está em lugar alto. Porque não é sobre nós, é sobre Jesus. E por isso a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo, ele não está falando para qualquer um. Paulo está falando para a igreja. E ele diz, não deis lugar ao diabo. Ele não está falando isso para qualquer um, está falando para crente. Isso é uma atenção que nós precisamos ter. Quando nós estamos bem, quando nós estamos vivendo um tempo precioso, um tempo que tudo vai bem, tudo dá certo, nós precisamos guardar o nosso coração. E Paulo ensina isso, não deis lugar ao diabo, porque muitas vezes, quando nós estamos alerta, irmãos, quando nós estamos passando tempos difíceis, nós estamos mais atentos. Mas quando está tudo bem, é um perigo. E Satanás não tem medo de crente que está bem. Satanás não tem medo de crente que está no lugar alto, porque posição para Satanás não importa nesse sentido. Não é isso que faz Satanás se prostrar, não é isso que faz Satanás se afastar, mas sim o sangue e o poder de Jesus. Então, Satanás não tem medo de crente estar em lugar alto. Nós vemos Sansão. Sansão era um homem escolhido, um nazireu, um homem escolhido por Deus. Alguém que tinha autoridade, mas Satanás não tem medo disso. Satanás não tem medo da sua qualificação. Satanás não tem medo da sua capacidade. Muitas vezes a gente está caindo, irmãos, porque a gente acha que a gente tem algo de bom. Porque nós estamos vivendo um tempo bom. Estou ganhando um bom salário, estou no meu melhor emprego, eu assumi uma responsabilidade na igreja ministerial, e a gente acha que isso define muita coisa. A grande questão é que nós precisamos guardar o nosso coração. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então isso é um alerta, irmãos. Quando nós estamos em momentos bons, lugares altos, muitas vezes nos traz uma sensação de conforto e tranquilidade. Mas a guerra não terminou. Nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos estar firmes. Sabe, irmãos, nós temos orado esses dias com a liderança e temos um tempo de oração, de propósito. E é natural que muitas coisas se levantam. Satanás não tem medo da gente nesse sentido. É Jesus que cobre. É através de Jesus que nós vencemos.
Por que Satanás muitas vezes não toca em nós? Não é porque a gente tem qualificação, capacidade, mas é porque ele vê o sangue e o poder de Jesus sobre nós. Se não tiver o sangue de Jesus sobre nós, nós não somos nada. Então Satanás, ele não tem medo de pessoas que estão no alto. Satanás não tem medo de quem está vivendo uma vida boa. Porque isso, pelo contrário, é uma oportunidade às vezes de ele conseguir entrar e atacar, porque você está com a guarda abaixada. Segunda verdade que nós aprendemos no monte: até em lugares altos se travam grandes batalhas. Olha para o seu irmão, diga isso. Até em lugares altos se travam grandes batalhas. Quantos já disseram aqui: ah, mas aquele irmão está bem, ele é chefe. Aquele irmão está bem, comprou carro novo. Aquele irmão está bem, ele ganha bem. Aquele irmão está bem, ele é líder. Aquele irmão está bem, ele é pastor. Seja sincero, quantos já disseram isso? Quanto maior a bênção, maior a batalha. E às vezes a gente tem uma mentalidade de que a gente acha que os outros estão melhor que nós, porque eles estão vivendo um momento diferente da nossa vida. Mas viver um momento diferente não quer dizer que seja melhor ou pior. Cada um está passando por um processo. E a própria Bíblia diz, quando ele confia algo na mão de alguém, diz: quanto mais é dado, mais é exigido, requerido. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Então, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos entender que batalhas virão. E é por isso que nós precisamos manter firmes. Então nós precisamos entender que há uma verdade, que até nos momentos bons tem batalhas grandes. A gente às vezes tem a mentalidade de que achar que quando eu casar, minha vida vai melhorar. Quando eu tiver filho, minha vida muda. Quando eu for promovido, eu vou mudar de vida. Irmãos, se você não estiver bem resolvido nas pequenas coisas, quando você estiver no monte, o problema vai ser o mesmo. Só vai amplificar. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque até nos momentos de vitória tem batalhas. E terceira verdade sobre viver sobre os montes, né, sobre o lugar alto. Olha, o seu irmão diz assim: Deus é quem nos coloca nos lugares altos. Irmãos, não se iluda. Às vezes a gente tem um problema de se iludir, achar que a gente conquistou alguma coisa. Mas a gente não consegue chegar a lugar nenhum se Deus não estiver conosco. Tudo que você está vivendo hoje, você pode ter estudado, você pode ter trabalhado, você pode ter ralado, mas sem o favor de Deus não seria possível. Não se iluda, nada sem Deus a gente vai conseguir. Se a gente achar que a gente não busca Deus. Quando eu estiver bem, eu busco a Deus. Quando eu estiver bem, eu vou me envolver na igreja. Irmãos, não precisa. Porque se você estiver bem, você está dizendo que não é Deus que está fazendo, é você que está fazendo. Então precisamos entender que é Deus que nos coloca em lugares altos. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 18 e 19. O orgulho precede ou vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar os despojos, né, aquilo que sobra da guerra, com os orgulhosos. Olha o que diz Atos capítulo 17, versículo 25. Cadê os irmãos com a Bíblia? Estou esperando você abrir. Está na tela. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Irmãos, para com tolice de achar que você está ajudando Deus em alguma coisa. Não, porque eu me empenhei, porque eu entendi que é importante eu ajudar Deus, ajudar a igreja nisso. Irmãos, tudo é Deus que faz. Ele que dá o fôlego da vida, Ele que traz vida, Ele que nos faz tudo. Ah, não é nós que estamos servindo o Senhor. Às vezes a gente tem essa ilusão de achar que a gente está ajudando Deus, né? Olha o que o versículo 28 de Atos 17 diz. Aqui há 3 princípios poderosos para a gente viver uma vida com Deus. Diz o quê? Pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Isso é a base da vida cristã. Por que eu busco a Deus? Porque é através dele que eu vivo, através dele eu me movimento, eu faço as coisas e através dele eu existo. E diz o quê? Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Irmãos, então aprenda algo.
É Deus que nos coloca em lugares altos. Não chegamos a nenhum lugar sozinho. A glória é de Deus. Talvez você está vivendo o melhor momento da sua vida. E muitas vezes no melhor momento da nossa vida é o momento que a gente abandona Jesus. Porque agora eu consegui. Eu orei tanto tempo para conseguir aquilo que eu queria. Agora que eu consegui, eu não preciso mais de Jesus. Talvez, irmão, você nunca fala isso com a sua boca, mas com as atitudes falam. Olha, quantos lembram da história do rei Uzias? Olha o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15. 2 Crônicas 26, 15. Quem achou, diga amém. Quem está lendo na tela, diga amém. Aleluia. Glória a Deus pela tecnologia, né? Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras, como uma ajuda extraordinária. E a fama, olha o perigo aí, a fama do rei Uzias se espalhou, chegando a muitos lugares distantes, tornando-o muito poderoso. Irmão, isso aqui é poderoso demais. Por quê? Porque o que nós estamos lendo aqui, nós estamos falando há muitos e muitos anos atrás. Se falar hoje, beleza, tecnologia. Mas eles conseguiram algo que não existia, não era mensurável. É como nós vemos hoje a inteligência artificial, algo que era impossível. O que eles estão vivendo é isso. E de repente isso traz o quê? Satisfação e toda a glória para Deus? Ou passa um coração para Uzias de: eu sou bom, eu me empenhei, eu estou trabalhando, eu mereço tudo isso que está acontecendo. E olha o que diz o versículo seguinte, versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. O que nós acabamos de ler lá em Provérbios? Que o orgulho precede a queda. Ele foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Irmãos, isso aqui nos ensina algo. Nós talvez estamos vivendo um tempo bom da nossa vida, e Deus é que nos coloca em lugares altos. Mas o que nós fazemos quando Deus nos coloca nos melhores lugares? Continuamos com o mesmo coração de humildade, falando: Jesus, não sou eu, é o Senhor. Sabe o que nós vemos? A vida de José. Chegam para José e dizem assim: fiquei sabendo que você revela sonho. Fala: eu? Eu não, quem faz isso é o meu Deus. Isso é um coração humilde, um coração que entende de onde veio. O problema de Uzias é que algo entrou no coração dele que não era dele, era de Deus a glória. E nós caímos quando nós achamos que nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida e não precisamos de mais nada, tudo é suficiente, já temos o que precisamos. Esse é um perigo. Por isso mesmo nos montes nós precisamos vigiar e guardar nosso coração, porque nos montes há lugares onde que nós precisamos entender que é o Senhor que nos colocou. Assim como nós precisamos entender também que Deus permite situações onde nós vamos parar no vale, porque no vale é um lugar de aprendizado, no vale é um lugar de crescimento, no vale é um lugar de processo. Essas são as três verdades, e muitas vezes, irmãos, quantas vezes nós nos perdemos no momento que está tudo bem. Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Por que isso, irmãos? Porque quando nós entendemos que tudo que nós temos foi Deus, nós entendemos que eu não sou rico porque eu sou bom e eu tenho riqueza, mas eu sou rico porque o meu pai é rico. Eu não sou forte porque eu sou esforçado, eu tenho força, mas porque o Senhor me fortalece. Eu não sou sábio porque eu sou tão capaz e inteligente, mas o Senhor me capacitou para estudar e aprender. Quando nós mudamos isso, muda toda a ótica, irmãos. Olha para o seu irmão e diga assim: não se esqueça de onde você veio e de onde o Senhor te tirou. O grande problema, irmãos, é quando a gente se esquece de onde a gente veio. Um dia nós estávamos perdidos num lamaçal, e por causa do Senhor nós estamos aqui hoje. Não é por causa do amigo, não é por causa do pastor, não é por causa do líder, não é por causa da igreja, é por causa do Senhor. E há momentos que a gente se esquece disso. E a gente começa a culpar Deus, começa a culpar pessoas, começa a culpar situações, começa a culpar o governo, começa a culpar a igreja, e nós nos perdemos.
Porque quanto mais tempo a gente perde culpando os outros, menos tempo a gente ganha agradecendo o Senhor. Porque não dá para fazer as duas coisas. Ou você agradece a Deus, ou você vive reclamando. Quando eu paro de agradecer a Deus, o que toma o lugar? Murmuração, crítica, reclamação. Que nós possamos guardar no nosso coração. Falamos sobre os montes, agora vamos falar sobre os vales. Enquanto o monte fala de lugar alto, lugar seguro, vale fala sobre tribulação, adversidade, lutas, né? Um lugar ruim muitas vezes. Talvez você entrou aqui hoje, você está passando por vales. E vales falam de processos, né? Falam sobre viver lutas, e muitas vezes até frustrações. Vamos falar algumas características do vale. Primeira característica do vale é que você está abaixo de tudo. E tudo acima está longe demais. Primeira característica do vale é que quando nós estamos abaixo de tudo, irmãos, tudo parece distante, tudo parece impossível de alcançar. Porque às vezes a gente está vivendo um tempo tão difícil, a gente olha e fala, como que eu vou chegar naquilo? E muitas vezes nós passamos vales e começamos a enxergar os problemas ou as situações que se levantam muito maior do que o nosso Deus. E de fato, assim como quando eu estou no monte, eu vejo tudo pequeno, distante, mas eu estou num momento favorável. Quando eu estou no vale, eu olho as coisas para cima e eu falo, eu nunca vou vencer. Eu não consigo, eu não sou capaz. Então, estar no vale é um lugar de luta, adversidade, mas na verdade também é lugar de a gente aprender a perseverar. A segunda característica do vale é que no vale nós estamos mais vulneráveis. Os problemas chegam, tudo vai para o vale. Se tiver uma enchente, vai parar tudo no vale. E muitas vezes o vale fala de exposição, porque o vale é um lugar de vulnerabilidade, o vale é um lugar de exposição, um lugar que às vezes a gente não tem defesa, um lugar onde a gente não sabe o que fazer. Nós estamos vulneráveis. E a terceira característica do vale é que o vale também muitas vezes a gente tem uma visão limitada. Temos menos chances, né, de fazer escolhas boas. É tudo o contrário daquilo que nós falamos do monte, né? E na verdade, momentos de vales são desafios, porque decisões são mais difíceis, nós estamos mais vulneráveis, nós estamos muitas vezes sem percepções, sem visões. Eu quero falar sobre 3 verdades sobre o vale. Primeira verdade sobre o vale, olha para o seu irmão e diga assim, Deus é maior do que tudo. É interessante nós vemos, irmãos, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas 2 Reis, anota aí, capítulo 6, versículo 8 e 9, depois você pula lá, lê tudo, né? No 18 também é chave. É um momento onde o povo sírio, o rei sírio, ele está querendo atacar Israel. E ele está em vantagem. Mas de repente, tudo que eles conversavam em reunião, Deus falava com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ia e falava para o rei. Então ele sempre estava em vantagem. Mas se trazer no contexto dessa história, o povo sírio, o exército está em um número maior, tem um exército grande no monte, o povo está no vale, está vulnerável, mas todas as vezes que eles tramavam algo, o Senhor falava através de Eliseu, falava com o rei. E isso faz com que quando eles vêm, eles estão preparados, então Eliseu ora, eles ficam cegos, eles não enxergam, e então Eliseu guia eles, né, para outra região, e então eles vencem, eles prevalecem, sem guerras, sem sangue, porque o Senhor guardou eles. Então a primeira verdade é, Deus ele é maior do que tudo. Não importa o que você está vivendo, não importa a luta que você está passando, Deus ele é maior. Não importa se os nossos inimigos estão em posições privilegiadas, não importam se estão falando ou não de você, não importa se você foi injustiçado, não importa se aconteceu algo terrível na sua vida, mas quando nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus, mesmo nos vales, nós entendemos que nada é maior que o nosso Deus. Então olha para o seu irmão e diga, primeira coisa, Deus é maior do que tudo. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 121, versículo 1 ao 8. Vamos ler inteiro. Salmo 121. Se eu elevo meus olhos para o monte, eu estou aonde? Estou num vale. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Se eu quero socorro é porque eu estou passando um momento de angústia, de dificuldade. E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem e o seu protetor não cochilará ou não dormitará, algumas versões, que quer dizer também muitas vezes não ter um sono profundo, né? Vamos ler isso no próximo.
Certamente o protetor de Israel não cochila, não dormita e nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, esse é o momento de oração que muitas vezes a gente precisa. Talvez você está vivendo um tempo sem resposta, um tempo de vale, um tempo de angústia, um tempo que algumas coisas não fazem sentido. E esse é o momento que eu preciso olhar e falar, o que eu vou fazer? Para onde eu vou olhar? Tem que olhar para a direção certa, para Jesus, para o monte. E quando nós olhamos para o monte, não tem que ser uma visão de monte de desmerecimento, onde como eu vou chegar lá, mas de grandeza, onde falar, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, e Ele vence toda a batalha. Amém? Quando nós declaramos isso, nós dizemos que o Senhor está conosco, irmãos. Ele não nos abandona. Deus está com a gente nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Amém? Talvez você entrou aqui hoje e você não consegue enxergar isso, irmão. Talvez você tenha dificuldade de ver Deus nos momentos difíceis. É por isso que o Senhor te trouxe aqui hoje. A gente precisa ver Deus nas coisas difíceis também. Amém? Segundo ponto, olha para o seu irmão e diga assim, Deus cuida de você. Então, no momento de vale, é um momento que você não está abandonado. Não é um momento que Deus se esqueceu de você, mas Deus cuida de você. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso não temas, pois eu estou contigo, estou com você. Não temas, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a destra, com a direita da minha justiça. Irmãos, o que te dá segurança? É ter um salário todo mês na conta? O que te dá segurança? É você ser elogiado? O que te dá segurança? É você ter um bom reconhecimento? Irmão, se tudo isso for te dar segurança, o dia que algo contrário disso acontecer, sua vida acabou. O que tem que nos dar segurança é Deus. Porque quando nós temos segurança em Deus, se é no momento bom ou no momento ruim, eu não vou ser abalado e eu não vou ser embriagado. Porque eu sei que é Deus que está fazendo. Olha o que diz Salmos, capítulo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura apenas um momento, um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas pela alegria, pela manhã, irrompe ou vem a alegria. A gente muitas vezes fala isso, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando diz isso, irmãos, nós não estamos falando no sentido literal. A noite vai ser ruim, mas quando você acordar vai estar tudo bem. Serve também. Mas o sentido disso é dizendo o quê? Que no nosso tempo a gente não entende, mas no tempo de Deus já veio a vitória, já aconteceu. Porque para nós talvez seja um tempo sombrio, mas para Deus Ele já deu a resposta, como foi na vida de José. E isso nos ensina, irmãos, que é Deus cuidando de nós. E às vezes a gente tem dificuldade de ver Deus cuidando de nós quando tudo vai mal. Muitas vezes a gente quer chutar o balde quando a gente é frustrado. A gente quer desistir quando a gente é injustiçado. A gente quer desistir quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Mas espera aí, é Deus que está nos ensinando que Ele cuida de nós em todo o tempo, amém? E por último, olha para o seu irmão e diga assim, terceira verdade. É no vale que se conquista as maiores vitórias. Existe uma frase, irmãos, eu não vou lembrar, mas tem um desenho que fala, eu acho que era aquele Sings, me ajuda a lembrar aí, que eu pensei nisso agora, que fala, quando você chega no fundo do poço, não tem mais para onde ir, agora é para subir, não é? Alguma coisa assim? Quem lembra dessa frase? Mas essa é uma verdade, só eu assisti isso, gente. Aqui é desenho, né, criança? Quem tem criança sabe. Mas essa frase é uma verdade, quando eu chego ao fundo do poço, não tem mais para onde ir, agora é só para cima. Talvez você chegou no fundo do poço, irmãos, e às vezes você desiste, porque fala, já não dá mais. Não, agora que vai, porque agora não tem mais para onde ir, agora é para cima. Eu não sei o que você está vivendo, mas a grande questão é, nos momentos mais difíceis, são as maiores oportunidades de a gente vencer. É na crise que nós somos transformados, é na crise que nós somos moldados, é na crise que nós vencemos e aprendemos. Amém? Olha o que diz 1 Samuel 17:3. Olha para o seu irmão e diga assim, quem disse
que as maiores vitórias acontecem quando está tudo bem. A gente acha, né, que às vezes a vitória é quando está tudo bem. Não, é no momento de vale, no momento de dificuldade. Olha que interessante. Com o vale entre eles, os filisteus ocupavam uma colina, um monte, e os israelitas outro monte. Uma outra versão diz assim: os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam em outro monte, ficando o vale no meio deles. Essa história está falando sobre Davi e Golias. E a grande questão é, Davi e Golias, eles lutaram no monte ou no vale? No vale. A Bíblia diz que enquanto um está no monte, o outro está no outro monte. Mas a batalha acontece no vale. A vitória de Davi vem no monte ou vem no vale? No vale. Muitas vezes Deus permite a gente sair do monte e ir até o vale para ser tratado, ser moldado, para aprender, para crescer, para ser transformado. E isso é para glorificar o nome de Deus. No meio tinha um vale, é no vale que nós crescemos, irmãos, é no vale que nós somos transformados. A vida cristã, qualquer área, né? Não só cristã, mas a vida não é feita só de coisas boas. A vida não é só feita de vitórias, mas a vida também tem esses processos que nos preparam. Ezequiel capítulo 37, lembram? Fala sobre o monte do ossos secos, é isso que fala lá? Não, fala sobre o quê? Vale. Muitas vezes a gente vê vale como algo ruim, né, irmãos? Mas vale é lugar onde Deus quer tratar, vale é lugar que Deus quer preparar. E sabe o que nós aprendemos desse texto? Que diante das dificuldades, dos desafios, o Senhor sabe de tudo e não tem nada impossível. Quando fala dos vales de ossos secos, irmãos, fala que os ossos sequíssimos, não tinha mais nervo, não tinha mais carne, não tinha mais nada. Porque seja sincero, a gente é circunstancial. Se chega lá e fala, ó, tem um vale de ossos secos, mas tem um coração batendo. Ai, ainda bem, glória a Deus, vai dar certo. Seja sincero, a gente gosta de procurar um motivo bom para dar certo. Mas a grande questão lá fala, não tinha nada para dar certo. Um vale de ossos secos, sequíssimos, não tinha nada, não tinha nervo, não tinha nada. Mas o Senhor fala, profetiza. Deus não faz uma grande obra no monte, mas Deus faz uma grande vitória no vale, no lugar de derrota, no lugar de abandono, no lugar de muitas vezes que ninguém acredita, ninguém fala, isso não vai dar em nada. Isso nos ensina algo, irmãos, que vales são lugares para viver as maiores vitórias, porque é de lá que o Senhor nos faz crescer, é de lá que o Senhor nos faz avançar, é de lá que o Senhor nos faz profetizar, nos faz prosperar, nos faz viver uma vida abundante. E diante disso nós vemos que não tinha nada para dar certo lá, mas o Senhor diz, Ezequiel, apenas profetiza. O que nós faríamos, irmão? Ah, mas está difícil, Deus, aqui não tem nada. Os irmãos estão vivendo lá, desfrutando no monte, e eu estou aqui no vale, é injusto. Não, Ezequiel não questiona, ele só faz o que Deus manda. Profetizou e teve um grande exército. Muitas vezes, irmãos, nós somos circunstanciais. Nós gostamos de olhar situações favoráveis. Não, isso aqui. Lembra de Ló e Abraão? Não, eu vou escolher aqui é mais bonito, aqui é melhor. A gente gosta de fazer escolhas pelo que os nossos olhos veem. E isso é um perigo, porque o nosso coração é enganoso. E para encerrar, a banda pode subir. Salmos capítulo 23, versículo 4. Leia comigo, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Vamos ler a versão NVI 2023. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro, vale da morte, não terei medo, pois tu estás comigo, tu estás ao meu lado, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, sabe o que é vara e cajado? Vara e cajado o pastor usa, né? O pastor de ovelhas, não o pastor de igreja. É interessante que a vara e o cajado, ela tem um significado. A vara, enquanto ela é maior e mais flexível, o cajado é algo mais denso, mais duro. E ambos eles servem para o cuidado, como diz lá, para proteção, para guardar.
Enquanto a vara é mais flexível, você direciona as ovelhas, você corrige as ovelhas, você guia as ovelhas. O cajado também, ele serve para direção, para você caminhar, para você ter um caminho, para te ajudar no guiar, para também proteger as ovelhas dos animais, né, dos animais que perseguem. E a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande um tempo difícil, ainda que eu esteja passando um momento mais difícil da minha vida, eu sei que o quê? Eu não temerei mal algum, porque o Senhor me consola, a tua vara e o teu cajado me protege. Eu sei que o Senhor está comigo, é isso que diz. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ainda que eu estou andando um tempo difícil, eu não vou me abalar, porque o Senhor está comigo. Sabe, irmãos, isso é poderoso. Você conseguir ver Deus com você quando nada vai bem, isso é poderoso. Porque isso mostra que você entendeu que Deus não está com você só quando tudo vai bem. E o salmista diz o que? Ainda que eu ande pelo tempo difícil, pelo vale, eu não temerei mal algum. Vale fala sobre planície, sobre deserto muitas vezes. Irmãos, é interessante nesse texto que nós vemos que ele fala, ainda que eu ande pelo vale, pela planície, pelo deserto. Ele não diz que ele está estagnado, parado. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de aprendizado. Mas eu não posso parar naquilo e falar, é aqui, é assim mesmo, não tem mais jeito. Por isso o salmista diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale, eu não vou ficar parado nesse lugar. Esse lugar não é o meu destino. Esse lugar não é o resultado. Isso nos ensina algo. Ainda que você está passando um tempo difícil, não pare. A gente tende a parar, mas ele diz, ainda que eu ande, continue andando. E por andar e não desistir, o versículo 6 ele diz o quê? E certamente eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Sabe o que o salmista, sabe o que Davi está dizendo aqui? Ainda que eu passe um tempo difícil, isso não me define, porque o Senhor é meu Deus. Ainda que eu passe o pior momento da minha vida, isso não vai me tirar da presença dEle. Quero te convidar a fechar seus olhos por um instante.